Unidade 4, Geopolítica e os processos de globalização e seus conflitos. Aula 15.2, conteúdo: Capitalismo versus Socialismo. Habilidade: compreender a importância histórica do período da Guerra Fria para a geopolítica atual. E agora nós vamos iniciar a nossa aula e falar um pouco sobre o capitalismo e também o socialismo, né? Entender um pouquinho cada um deles. Então nós temos aí o capitalismo e o socialismo, né? Essa ordem mundial bipolar representada por esses dois sistemas econômicos e o que configurou a Guerra Fria, né? A Guerra Fria, gente, ela foi mais um conflito de ideologias, né? Foi uma guerra sem armas, sem mortes, e sim uma guerra de ideologias, né? Que eram os ideais dos pensamentos do capitalismo e também o do socialismo, né? Aí nós temos o capitalismo, que é representado, aí a primeira característica, pela propriedade privada, né? É uma característica do capitalismo e a gente vai ver que ela vai se diferenciar com relação ao socialismo, né? Que a propriedade no socialismo, nos ideais, nos pensamentos daquele sistema, não é mais privada, né? E sim pertence ao Estado. Já no capitalismo não, a gente tem a propriedade privada e o Estado ele não vai interferir. Aí temos o capitalismo também aqui, a segunda característica, que ele visa o lucro, né? As empresas aí, inclusive a gente observa isso quando nós falamos das indústrias, né? As indústrias elas buscam cada vez mais o lucro. Então, ela coloca ali, ela procura a mão de obra barata, né? Ela vai procurar a mão de obra barata porque ela está visando, ela está buscando o lucro, né? Se você vai confeccionar e você vai produzir um bolo, você também visa o lucro que você vai obter em cima daquele produto, né? Porque nós vivemos numa sociedade capitalista. Aí temos também a terceira característica, o capitalismo ele gera riquezas, né? Através do lucro, através das empresas privadas, da propriedade privada. Temos também a questão da influência no avanço da ciência e também da tecnologia, né? Até mesmo porque as nações capitalistas, elas estão mais abertas também à questão do avanço da tecnologia e da ciência, investindo também em educação, a interferência também de outros estados buscando em outros países tecnologias diferenciadas, inclusive para investir ali na sua própria indústria, né? Então, com esse processo da Revolução Industrial, que surge o capitalismo, a gente vai perceber um pouquinho mais aí dessa influência. Aí temos também a questão relacionada ao meio ambiente, né? Que são os efeitos desastrosos no meio ambiente. A gente fala dessa questão devido à questão mesmo do surgimento das indústrias, né? Nós falamos disso devido à emissão, por exemplo, do gás carbônico, né? Nós vimos que com o aumento das indústrias, com a Revolução Industrial, a expansão da indústria para outros países, o que aconteceu? Aumentou aí a emissão de gás carbônico para a atmosfera, além de outros problemas, né? Nós temos aí a emissão de gases, ocasionando a poluição atmosférica, mas tiveram outros problemas que surgiram também relacionados aí ao meio ambiente, né, com o crescimento das indústrias. Aí nós temos o surgimento do capitalismo, né? A gente vai ver algumas características do surgimento do capitalismo. Nós temos aí que com o surgimento do capitalismo através do feudalismo, nós temos o poder descentralizado, né? A economia que também era baseada aí na agricultura, então aqui a gente tem esse poder descentralizado. A economia
durante esse período, né, baseado aqui na atividade da agricultura de subsistência, que é aquela agricultura, aquele tipo de agricultura em que você vai produzir ali para o seu próprio consumo, né, um alimento de subsistência, né, durante o período do feudalismo. Aí temos também algumas outras características do feudalismo. Aí a gente tem, além da agricultura de subsistência, o trabalho servil, né? Nós tínhamos ali, inclusive, uma divisão já na sociedade feudal, a economia monetária, né? Que nós tínhamos ali essa economia sem uma moeda, apenas com o predomínio do escambo, né? E sem aqui o comércio. Então, eles faziam o escambo, onde eles faziam a troca, né? Troca de serviço por alimentos, os servos. Então, essa economia, ela é considerada uma economia amonetária, porque a gente tinha, durante esse período, o escambo, né? A gente não tinha ali uma moeda de troca, né, pelo serviço. Hoje a gente trabalha durante um mês e a gente recebe o nosso salário ali durante o final do mês, né? Você encerra um período de 15 dias, né, dependendo aí da empresa. Então, hoje a gente tem uma economia monetária, né? Então, a gente tem uma moeda que vai circular, o que vai fortalecer também o capitalismo. Aí temos o feudalismo composto por nobres, né? Que era essa divisão, onde a gente já tem esse surgimento do capitalismo. A gente tem o capitalismo dividido também a sociedade, né? Então, aqui nesse período do feudalismo, nós já tínhamos os nobres, o clero e também os servos, né? Que eram os trabalhadores, aquele grupo responsável em realizar o trabalho braçal ali para servir tanto o clero quanto os nobres, né? Então, são algumas características que deram ali início ao surgimento do capitalismo, né? Então, eles já tinham uma organização política, já tinham uma organização ali da sociedade, né? Então, eles já estavam se organizando, o que caracteriza hoje aí o capitalismo. E agora a gente vai assistir aí um vídeo com a professora Virgínia, professora de História. Ela vai explicar um pouquinho mais sobre o feudalismo para a gente. Então, vamos assistir. Olá, alunos! Eu vim falar com vocês sobre o feudalismo. Com o fim do Império Romano, o território da Europa se descentralizou. As propriedades de terra se tornaram menores, passaram a se dedicar à agricultura e conseguiram produzir praticamente tudo o que necessitavam. Cada uma dessas propriedades pertencia a um senhor feudal que a governava ao seu modo. Como os feudos se tornaram autossuficientes, as cidades e o comércio perderam a expressividade. E a Igreja Católica, que era a instituição mais importante da época, ditava as regras sociais e culturais deste período que durou quase 1000 anos. Muito bem, então nós vimos aí um pouquinho mais do feudalismo, né, o que vai dar o surgimento ao capitalismo. E agora a gente vai ver um pouco das características das fases do capitalismo, né, que ele se dividiu aí em algumas fases. Aí nós temos a primeira fase, que é o capitalismo comercial. Ele vai predominar ali durante o século XV, né, que foi no período, gente, das grandes navegações, né, como a gente observa aqui nessa imagem. Então, a gente tem aqui durante o século XV, que foi o período das trocas comerciais, né, entre as metrópoles e as colônias, né. Então, ocorreu o período das grandes navegações, né. Nesse período, os europeus eles saíram ali do seu local de origem e foram em busca de novas terras, né? Foi quando eles chegaram aqui no continente americano, colonizaram, né? Nós tivemos aí as colônias de povoamento ali nos Estados Unidos, no Canadá, já no México, América Central e na América do Sul nós tivemos as colônias de exploração, né? Que foi onde ocorreu essa troca entre a metrópole e a colônia, né? Que eles chegaram aqui, retiravam as riquezas e tudo que era retirado era enviado ali para a metrópole, né? Para a Europa, onde estavam os colonizadores, na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, entre outros países. Aí nós temos o capitalismo industrial, né? Após esse período da expansão marítimo-comercial, né? Que eles foram em busca de novas terras aqui no continente americano, na África, até chegar ali à Oceania, a gente tem aqui a partir da primeira revolução industrial, né? Então, já aqui no século
18, a gente tem uma nova fase do capitalismo, que ele é representado pelo capitalismo industrial, né? Então, mesmo antes da Revolução Industrial, né, quando a gente fala de capitalismo, a gente liga sempre a questão das indústrias, do período de industrialização, mas esse processo se iniciou muito antes, né? Inclusive ali no período feudal, como nós vimos. Mas essa primeira fase, ela se dá durante esse período da expansão marítimo comercial aí, essa troca entre os países, entre as colônias e as metrópoles, né? As colônias, que eram os países explorados, e as metrópoles, que eram os colonizadores. Aí nós temos, em seguida, o capitalismo financeiro. Aí eu coloquei uma imagem, né, para retratar o banco antigamente. Nessa nova fase que foi após a Revolução Industrial, né, nós temos os bancos como sócios dessas indústrias, né? Então, ocorreu a necessidade dessas indústrias, a necessidade de um banco, né, de fazer essa troca, a questão da sociedade também dessas empresas. Então, surge essa nova fase do capitalismo, representado aí pelo capitalismo financeiro. Aí temos o capitalismo informacional, né? Aí nós temos no capitalismo informacional a sociedade da informação, né? Também após o surgimento das indústrias, né? Essa troca de informações entre os países, né? Esse período de expansão das indústrias que ocorreu após o século XVIII, né? A gente já observa durante o século XIX e o século XX, tanto o capitalismo financeiro quanto o informacional, né? Então, essas são as fases em cada uma das etapas, em cada um desses principais acontecimentos. Aí temos no capitalismo financeiro, né, o aparecimento do monopólio, os trustes e também os cartéis, né? Nós temos a parceria entre as empresas, originando as grandes corporações, né, que vai ocorrer também após a Revolução Industrial, né? Surgindo essas grandes corporações, o monopólio também, aí para a gente diferenciar quando existe apenas uma única empresa, e isso acaba evitando a concorrência, né, que ficou ali durante um período, nas primeiras fases da Revolução Industrial, né, começa a surgir outras empresas produzindo o mesmo item, aí sim começa a ocorrer a concorrência entre essas empresas. E também no capitalismo financeiro nós temos os cartéis, né, que são as diferentes empresas de um mesmo produto, mas que vão oferecer o mesmo preço, né? A gente pode exemplificar isso como, por exemplo, o posto de gasolina, né? A gente tem aí diversas empresas, nós temos aí diversas empresas que fornecem o mesmo produto, que é o combustível, né, a gasolina, o diesel, o álcool, mas eles acabam ali organizando o mesmo preço, né? Então, isso não vai gerar concorrência, todo mundo vai vender, né? Se você parar ali no posto de gasolina próximo da sua casa ou um pouquinho mais longe, você acaba abastecendo, porque a gente não tem aí a diferença de preço, né? Inclusive, isso no Brasil e em outros países é considerado um crime, né? Mas continua ocorrendo entre muitas empresas aí que a gente pode observar, né, com relação aos postos de gasolinas, e também outras empresas que acabam fazendo isso, né, fazendo cartel ali de um determinado produto, né, mas é considerado aí um crime, né, você tem que ir ali ao PROCON, o responsável ali na defesa do consumidor. Inclusive aqui no Amazonas, recentemente, a gente teve várias denúncias com relação à formação de cartéis nos postos de gasolina. E agora nós vamos falar um pouco sobre o socialismo, né? A gente vai falar aí sobre algumas características do socialismo e comparar também com relação ao capitalismo, né? Ver algumas diferenças e as características também do socialismo. Aí nós temos o idealizador do socialismo, que foi idealizado aí pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels. Aí nós temos algumas características, né? Lembra da propriedade? A propriedade nós vimos ali anteriormente no capitalismo que ela era privada, né? Aqui a propriedade ela já vai ser coletiva, né? Dos meios de produção, né? Onde nós temos a interferência do Estado, né? Inclusive essas empresas, elas são empresas estatais, né? Elas vão pertencer ali, tem a interferência
da administração de cada estado, né, da administração de cada país, né? Se o estado falar que aquela empresa vai fornecer X produto por X valor, esse vai ser o valor, né? Não vai ter concorrência como nós vimos no capitalismo, né? Onde cada empresa vai produzir ali um tipo de telefone, por exemplo, e ela vai fornecer uma tecnologia diferente para cada telefone. Consequentemente, ela vai colocar um valor no telefone que ela vai produzir, né? E a gente tem também outras marcas que produzem telefones diferentes e cada um possui o seu preço, né? E o consumidor, que somos nós iremos escolher ali o que fica mais acessível ao nosso bolso e também o que vai ficar acessível ao que a gente está necessitando de tecnologia naquele momento. Aí nós temos o socialismo também como Estado centralizador, né? Por isso que a gente viu aí essas empresas estatais e também a questão das terras da empresa coletiva. Então, aqui nós temos o Estado centralizador, então ele que vai fazer esse controle, né? Ele está ali no centro das decisões do que vai acontecer, né? Aí nós temos a divisão de classes e bens, né? Que também vai ser decidido pelo Estado. E também a sociedade mais justa e igualitária, né, que é o lema aí do socialismo. Então, a gente observa diversas características relacionadas ao capitalismo, né, principalmente com relação ao papel do Estado, né, sobre cada um desses sistemas econômicos, do capitalismo ou do socialismo. Aí nós temos também no socialismo, né, a Revolução Russa, que ficou marcado no ano de 1917, liderada por Lenin contra o czar Nicolau II. Aí nós temos o fim das propriedades privadas, né, durante esse período da Revolução Russa, né, derrubando aí esse período, essa transição do socialismo para o capitalismo, né. Aí temos, nesse período também da Revolução Russa, o conselho composto pelos camponeses, os operários. No ano de 1922, aí após algum tempo, né, o fim aí da União Soviética, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a gente está falando um pouco sobre isso para a gente entender um pouco também da Guerra Fria. Aí temos aí o governo comunista da União Soviética, né, a economia rígida e planificada, né. A gente observa aí um pouco dessas características com relação também à prioridade, que era a indústria de base. Aí nós temos o surgimento da indústria siderúrgica, os equipamentos industriais, né, as máquinas agrícolas. Então, toda essa mudança que começa aí a ocorrer durante esse período de 1922, né? O setor agrícola também que ficou abandonado. E também a crise de abastecimento de alimentos, né? Algumas das situações que ocorreram durante esse período aí da Revolução, né? Marcado pelo governo comunista da União Soviética. Muito bem, então essas foram algumas das características que nós observamos aí do socialismo, né? E agora a gente vai entender um pouquinho da Guerra Fria, né? Então a gente vai ver um pouco aí, nós já vimos, né, as características do socialismo e do capitalismo para a gente entender um pouco do que aconteceu durante esse período que ficou marcado aí pela Guerra Fria, né, que foi após a Segunda Guerra Mundial. Aí nós temos os Estados Unidos e a União Soviética, né, representando cada um desses sistemas, os Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética, né, após ali a Revolução, o socialismo. Aí nós temos uma disputa ideológica, né, e também política com relação à representatividade dessas duas nações, né. Não houve nenhum tipo de conflito armado, né, entre esses países, e sim a questão dos pensamentos, né, das ideias de cada um, tanto do capitalismo quanto do socialismo, né, a questão da interferência do Estado ou não com relação à propriedade, com relação à economia, como nós vimos aí no capitalismo e também no socialismo, né? Então foi mais uma disputa ideológica de pensamentos, de ideais, e também uma disputa política entre essas duas nações, né, que tinham uma grande representatividade. E também a corrida aeroespacial e armamentista, né, durante esse período que ficou marcado aí como a Guerra Fria.
Aí nós temos o mundo bipolar, né? Nós temos aí a Europa, inclusive, dividida, o que ficou conhecido como cortina de ferro, né? Aí nós temos a divisão da Europa, uma parte representada pelos Estados Unidos, né? E a outra representada pelo socialismo com a influência ali da União Soviética, né? A Europa Ocidental era a parte capitalista, né? Onde o capitalismo, esse sistema econômico estava imperando, e a Oriental, a socialista. Aí, inclusive, temos a Alemanha Ocidental representada pelos Estados Unidos e a Alemanha Oriental pela União Soviética, né? Aí nós temos a OTAN, o Pacto de Varsóvia, também durante esse período, que foi um marco durante essa divisão representado pelo capitalismo e o socialismo. Aí a gente vai ver no mapa a seguir, nós temos aí algumas informações, né? Nesse mapinha a gente encontra um pouco dessa divisão, né? Dessa cortina. Aqui nós temos, olha, a Alemanha, a parte oriental, né? De um lado, e já do outro lado a Alemanha Ocidental, né? E essa divisão na Europa, né? Com relação a essa demarcação que foi feita aqui em toda essa linha, né? Então a gente tem a divisão desses países e a própria Alemanha, né? Que ficou ali dividido pelo Muro de Berlim, que foi construído, onde foi ali demarcado também pelo socialismo e pelo capitalismo, né? Então a gente tem aí essa cortina de ferro que acabou separando alguns países nessa parte oriental e na parte ocidental, né? Então a parte oriental era a parte representada pela União Soviética, pelo socialismo, né? Pelas ideologias, pela política do socialismo. E já a outra parte da Europa, que a gente teve inclusive aí a Alemanha, uma única nação, né, que foi dividida ali entre essas duas ideologias, do capitalismo e do socialismo. Aí nós temos ainda algumas informações da Guerra Fria, né, com o fim da União Soviética. Aí nós temos, no ano de 1985, né, Mikhail Gorbachev, ele assume o poder. Aí nós temos as políticas que foram adotadas, né, durante esse período, a Glasnost e a Perestroika. A Glasnost, que significa liberdade de expressão, né, com o finalzinho aí já da Guerra Fria. E também a Perestroika, né, que significa abertura econômica, o que vai contra os ideais do socialismo, né? Então o socialismo ele não tem essa abertura econômica para outras nações. Aí temos, no ano de 1989, né, após 4 anos, também a reunificação da Alemanha, a queda do Muro de Berlim, né, que dividia ali a Alemanha entre o capitalismo e o socialismo, né, onde a gente tem aquela divisão da Alemanha Oriental e Ocidental, né, onde foi construído o Muro de Berlim e fazia essa divisão aí no território da Alemanha. E no ano de 1991, né, o final ali da União Soviética, né, a dissolução da União Soviética, surgindo ali novos estados naquela região. Inclusive a criação da comunidade dos estados independentes, né, a gente já falou ali da Letônia, da Lituânia, esses países que criaram essa comunidade de estados independentes com o intuito, né, de se reunificar, principalmente devido ao fim do socialismo e se inserir aí no capitalismo, né? Então, o final aí da União Soviética e também do comunismo aí dessa nação, né? E a abertura para o capitalismo dessa nação, assim como de outros países também que estavam inseridos ali, estavam localizados na Europa Oriental.